E na hora de comprar um imóvel, você sabe exatamente de quanto dinheiro você precisa? Tem gente que acha que para comprar um imóvel você precisa ter todo o valor correspondente àquele imóvel na hora de comprar. Tem gente que acha que consegue comprar um imóvel sem nenhum real. Eu tenho atendido alguns clientes que não têm muita noção sobre isso e acredito que seja uma dor de muita gente, tanto corretores que atendem também clientes com esse perfil, com esse sentido, que ainda não sabe exatamente como começar, nem quanto tem de dinheiro para comprar um imóvel, não faz ideia de qual o valor do imóvel ele consegue comprar, ou também você pode ser uma dessas pessoas que tem intenção de comprar um imóvel, mas ainda não sabe quanto de dinheiro precisa ter e se dá para comprar com pouco ou nada de dinheiro. E aqui eu quero trazer para você algumas informações que você precisa entender na hora de tomar a sua decisão de vou comprar um imóvel agora. Dá para comprar um imóvel sem ter dinheiro nenhum? Dá. Entre aspas, dá. Você pode não ter nenhum dinheiro imediato, nenhum valor acumulado imediato para dar de entrada, dar de sinal, de ato naquela aquisição. Mas no mês a mês, no seu orçamento mensal, é necessário que haja um espaço para uma parcela daquele imóvel. Existem construtoras que não exigem nenhum ato na hora da assinatura do contrato. Normalmente as construtoras com imóveis populares, imóveis bem mais simples. Mas é óbvio que a partir da assinatura do contrato, todos os meses você tem uma dívida com aquela construtora, onde você vai precisar pagar uma mensalidade para ela. Mas o mais comum é que você tenha que ter pelo menos 5% do valor do imóvel pretendido na hora da negociação. Isso falando em imóveis na planta, imóveis em obra ainda, onde você consegue fazer pagamentos todos os meses para a construtora antes da entrega daquele imóvel. Ou seja, você precisa de um valor de entrada, um ato na hora da assinatura do contrato de compra, que é de normalmente pelo menos 5% do valor do imóvel. Se a gente está falando de um imóvel de R$500 mil, por exemplo, você precisa de pelo menos na assinatura do contrato R$25 mil, ou seja, 5% do valor do imóvel. E o saldo desse valor, ou seja, os R$475 mil ainda devidos ao construtor, serão parcelados por um período de tempo, uma porcentagem desse valor será parcelado durante um período de tempo. Quanto maior o prazo, quanto maior esse tempo até a entrega das chaves, ou seja, até a conclusão da obra, mais flexibilidade nessa negociação de pagamento periódico você tem com a construtora, e depois que o imóvel é entregue, você pode então entrar com financiamento através de um crédito ou uma carta de crédito de um consórcio, enfim, existem várias ferramentas para você quitar esse valor com a construtora depois. Mas fato é, no início do negócio, para adquirir, para assinar o contrato com a construtora, você precisa de 5% do valor do imóvel. Já para imóveis prontos, normalmente você precisa de pelo menos 20% do valor do imóvel. Então vamos lá, no imóvel de R$500 mil também, você precisaria de R$100 mil do bolso para dar de entrada nesse imóvel. Os outros 80%, ou seja, R$400 mil, o banco poderá financiar para você. Eu falo pelo menos 20% porque existe o custo da documentação. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, são 4%, sendo em média 4%, sendo 2% para a prefeitura e outros 2% como taxas de registro para o cartório. Só que em alguns casos você consegue embutir esse valor dentro do valor do financiamento, tá? Dentro do crédito que o banco vai liberar para você. Mas não é todo caso que isso vai dar certo. Por isso, pelo menos 20% do valor do imóvel. Este valor, portanto, seja os 5% na hora de uma negociação com uma construtora. Lembrando que esse pelo menos 5% é porque as construtoras normalmente conseguem viabilizar um negócio com 5% de entrada, de ato. Mas é óbvio que com um valor mais baixo de entrada, você vai ter uma dificuldade na hora de brigar por preços com essa construtora. É claro que vai de negociação para negociação, mas quanto menor o valor da entrada que você der ali de ato no pagamento para aquela construtora, menor o seu poder de barganha, menor será o desconto que você vai conseguir obter sobre uma unidade, um imóvel.
Já para imóveis de terceiros, ou seja, imóveis aí do mercado secundário, esse valor da entrada talvez não impacte tanto, dificilmente vai impactar tanto na questão do desconto. Esses valores, portanto, seja 5% na construtora ou seja 20% em um imóvel de terceiro, são limitantes aí no valor do imóvel que você vai conseguir adquirir. Não são os únicos limitantes, principalmente em imóveis de terceiros. Mas, se você não tiver pelo menos os 20% ou 5% no caso de uma construtora, você não consegue adquirir um imóvel. A não ser naqueles casos das construtoras mais populares que conseguem fazer um fluxo desde zero de entrada, como eu citei no começo do vídeo. Isso porque, por exemplo, no imóvel de terceiro de R$500 mil que você precisa ter R$100 mil de entrada. Os bancos financiam até 80%, exceto em alguns casos, algumas negociações específicas em alguns bancos que financiam até 90%. Então seria exigido de você apenas 10% de recursos próprios, ou seja, no caso de R$500 mil, apenas R$50 mil. Mas isso é uma linha de crédito para alguns clientes apenas, não é todo mundo que consegue e nem é todo banco que fornece essa possibilidade. A regra, o padrão é que você precisa ter 20%, porque o banco financia os outros 80%. Então, se você está negociando um imóvel de R$500 mil, o banco vai financiar até R$400 mil e você não tem os outros R$100 mil, não tem como você comprar esse imóvel. É claro que em alguns casos você pode colocar algum outro bem como forma de pagamento, um carro, um outro imóvel de menor valor, que entra como pagamento dessa parte de recursos próprios. Mas isso é preciso ser negociado, nem sempre dá certo. Então você precisa ter esses 20% pelo menos para compor o valor do imóvel, sendo 80% recursos do banco, 20% recursos seus. No entanto, nem sempre o valor de crédito que você consegue adquirir dentro de uma instituição financeira vai ser o suficiente para adquirir um imóvel. Às vezes você tem os R$100 mil para dar de entrada, ou seja, você conseguiria, portanto, um imóvel de até R$500 mil, porque os R$100 mil seria 20% do valor de 500 mil, mas você não tem capacidade de crédito para adquirir os outros R$400 mil via financiamento bancário, ou seja, o banco, ao fazer uma análise financeira sua, ele não tem segurança para te emprestar R$400 mil, ele consegue te emprestar, por exemplo, R$200 mil. Este é um outro limitador do valor do imóvel que você vai conseguir adquirir. Você tem R$100 mil para dar de entrada, conseguiria comprar um de 500 caso o banco te emprestasse 400, mas o banco só pode te emprestar R$200 mil. Então você tem R$100 mil seus, mais R$200 mil do banco apenas. Então seu limite é um imóvel de R$300 mil. Então, na hora de comprar um imóvel, você não pode levar em consideração só o que você quer de fato. Você tem que levar em consideração também a sua possibilidade e a sua capacidade financeira. Muitas vezes você tem a intenção de ter um determinado tipo de imóvel, mas você não consegue comprar ele pronto. Talvez a estratégia mais interessante seja a aquisição de um imóvel daquele perfil na planta, em obras, onde você vai ter uma flexibilidade melhor de pagamento e vai conseguir ter acesso a um imóvel do perfil que você quer, só que num tempo diferente. Você adia estar naquele imóvel dos seus sonhos em prol de uma maior flexibilidade de pagamento. Isso tudo, é claro, você vai conseguir fazer através do suporte de um corretor qualificado, um corretor que entende o mercado e as possibilidades que ele pode te oferecer. Mas é claro que é fundamental que você traga a este corretor a sua realidade financeira e a sua capacidade de pagamento de um imóvel, de investimento em um imóvel. Se você já tiver a oportunidade de ter conversado com um gerente de banco para avaliar a sua capacidade de crédito, saber exatamente qual o valor que você tem disponível para aquisição, para a entrada do pagamento desse imóvel, você pode chegar a um corretor de imóveis já com essas informações prontas. Mas o corretor ele poderá te ajudar também nesse passo a passo para que você consiga entender de fato qual a sua capacidade e adequar o imóvel que você goste, que atenda às suas necessidades, vontades, etc., mas de uma forma que você de fato consiga acessar, consiga comprar, consiga finalizar esse negócio.
E é claro que para tudo isso a equipe da Naves Negócios Imobiliários e eu estamos disponíveis para atendê-los a qualquer momento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais as suas ideias. Se você não entendeu, escreva para mim através das minhas redes sociais ou através de comentários aqui neste vídeo. E não se esqueça de curtir e encaminhar esse vídeo para os seus amigos também. Esse é um tema muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar mais pessoas. Por enquanto eu fico por aqui e até o próximo vídeo.